Bom dia Floripa, bom dia Brasil, bom dia mundo. Eu estou Eustáquio Patunas e este é o programa interativo, Vida Inteligente e Interativo. Deixar no comecinho para tapear um pouquinho aqui o YouTube, a música que eu adoro ouvir, que eu viajo pra caramba. Daqui a pouco eu corto e eles ficam sem saber que eu estava ouvindo a música, né? Então, queria dar um bom dia a todos, repetindo, bom dia Lisa, Agni, Walter Santos, Márcia, Simone, Jean, Minoro, Mauro da SBE, Lígia, Valcir, outra Márcia, duas Márcias nós temos hoje, que bom. Deixa eu ver quem mais, Agni, André, Giovana, Angelus, que bacana, tá aí, Bump Love também entrou, Valcir, entra todo mundo em cima da hora, é assim, começa, abrem-se as cortinas e começa o espetáculo, a turma chega em cima da pinta. Bom dia Walter, bom dia Francisca, todos bem-vindos. Então, Lígia, tem duas Márcias, tudo bem, uma já é bom, imagina duas então. Bem, antes da gente falar o tema de hoje que se apresentou foi compaixão. Nós vamos falar sobre compaixão hoje, o que é compaixão, né? Saber discernir o que é compaixão, o que é pena, o que é solidariedade, o que é altruísmo, tudo isso aqui nós precisamos saber, como a gente já tem falado todo esse tempo aqui, a gente tem que saber o que fala. A gente tem que saber o significado daquilo que a gente pronuncia. E é isso que a gente procura fazer. Não que sejamos donos da verdade. Na verdade, nós somos todos aprendizes, a começar por este que vos fala, né? Esse é o mais aprendiz de todos. Bem, hoje à noite, logo mais, eu estarei falando com vocês sobre o tema curas anímicas. Uau, o que é cura anímica, né? Curas anímicas são essas curas que todo mundo conhece, já ouviu falar, que as pessoas estão na medicina clássica, estão lá com o seu médico, mas ao mesmo tempo procuram outros locais onde fazem as curas alternativas. E nós vamos falar sobre esse tipo de curas. Vou falar sobre a minha experiência nesse meio e as minhas conclusões, né? Isso logo mais à noite, às 20 horas, TV Floripa, Canal 4, e aí pela internet, tvfloripa.org.br, 8 horas da noite estaremos aí conversando sobre esse tema, que é muito importante, vamos trocar umas ideias, né? Então, até logo mais à noite. Pois bem. Alexandre, o tema é legal, né? Cada um com as suas crenças, né? Mas a gente pode falar, é legal a gente falar, porque faz as pessoas pensarem um pouquinho, né? Todo mundo pensa, todo mundo raciocina, todo mundo discerne. Já disse, não adianta a gente ficar falando se a gente não põe isso aí na prática, né? A gente não usar esses temas todos dos programas, compaixão, discernimento, solidariedade, sincronia, paciência e tudo isso aí que a gente vem falando todo esse tempo, né? Então é isso que nós vamos fazer. Bom, e hoje nós vamos falar então sobre compaixão, né? Compaixão é um negócio complicado. Complicado porque precisamos primeiro de tudo, saber qual é o significado da palavra, né? Para a gente poder usar isso de uma forma legal, de uma forma correta, de uma forma inconfundível e com resultado principalmente, né? A música eu não posso deixar aqui, quem pediu aqui, porque o YouTube fica... Por que ele... Então, se ele podia chegar, Agni, o YouTube podia chegar, meu, você está tocando a música do Eolia. Então, para você tocar a música do Eolia no seu programa, você tem que depositar aqui na conta do youtube.com $1 aí, para você tocar essa música. Eu vou repassar esse $1 para o autor da música, né? Mas os caras não fazem isso. Só ficam te enchendo o saco, você tá botando uma música que não é sua, não sei o que, porra. Não vou poder botar música nenhuma, não posso ilustrar o meu programa com alguma coisa, não estou negando de pagar direito autoral. Então arruma uma forma legal, não adianta ficar me cortando. Postei, como eu disse para vocês, postei aquilo lá graciosamente, tivemos um trabalho, Bruno e eu, Bruno para converter, eu para fazer upload, todo esse negócio aí dos vídeos do Ademar Ramos e do Antônio Carvalho, e eles têm uma musiquinha no começo, eles têm não, quem produziu aqueles vídeos, colocou uma música, sei lá, na abertura ali, apresenta SBE, Lacerda Franco, não sei o que, aí eles começam a falar, porra, não é que o YouTube me pega e me sanciona e me penaliza porque essa música é não sei o que, não sei o que lá, e pronto, já não tenho mais direito a colocar nenhum vídeo
naquela conta pelo menos, acima de 15 minutos me penalizaram. E esses americanos, esses gostosões, caramba, estão me vigiando aqui, porque tudo que eu falo eles sabem, né? Todos nós sabemos aqui. Eles não te dão a opção de... Você não sabe com quem falar, não sabe com quem agir. Se tem algum problema no Google, você pode escrever, não tem. Facebook é a mesma coisa. O YouTube também, você não é ninguém lá. Não é ninguém. Então não adianta, eles só te sancionam. Na hora que você pedir alguma coisa, não tem para quem pedir. Então tá aí. E meu protesto e dane-se. É isso. Bom dia. Matrix, Greg, que é isso aqui, Matrix, o escampau, isso aqui, pô, essas coisas que estão agora com essas novidades aqui também de, como é que é? Chemtrails, né? Jogando agrotóxicos aí em cima da cabeça de todo mundo aí. Então, acaba com todo mundo e acaba com vocês também, acaba com todo mundo ali, vão mudar um novo mundo, pelo menos nasce justo, quem sabe volta aí os dinossauros, voltam os primatas aí de Neandertal, e os lemurianos e tal, e acaba com essa bagunça toda desses dominadores. Que novo ciclo, sei lá, às vezes sabe que às vezes eu me questiono, né? Em Agri. Esse negócio aí, porque a gente vê, filosofar é legal, mas você conviver com isso aí que a gente vem convivendo, pô, o cara entra num conflito mesmo, hein? O cara entra num conflito mesmo, né? Nós vamos falar de compaixão hoje, e por outro lado você liga a sua TV, assiste um filme, vê uma produção, putz, você não tem na rua, na própria rua onde você mora, na sua cidade, todo esse negócio, pô, caramba, olha, não é mole não, hein? Muitos serão chamados, poucos escolhidos. Eu já disse assim certa vez, e vou repetir hoje, se essa historinha de Araque aí fosse verdadeira, de que Jesus ia voltar, ia levar os escolhidos, olha, para quem tem a minha idade, para quem conhece, para quem vai lembrar, os escolhidos que ele levaria encheria uma romizeta. Lembra da romizeta? Hein? Lembra? Quem lembra da romizeta, fala aqui. Romizeta era um carro que tinha um cara só. Então é isso aí. Então não tem... Nesse mundo de hoje, preparado não tem ninguém, rapaz. Se tivesse escolhido, não tem ninguém. Não tem ninguém que se salve hoje desse negócio aqui. Ninguém. Porque se o cara fosse o cara, ou se a pessoa fosse a pessoa, ou se fosse aquilo que a gente tem que ser, nós não estaríamos aqui agora, nesse plano, nesse momento, conversando. Já estaria em outras bandas, em coisa melhor, né? Então, ninguém está pronto, concorda? Tá. Vamos lá, vamos voltar aqui e já vamos entrar no tema. De vez em quando eu me empolgo assim, eu começo a falar coisas... Hoje eu falei pras paredes coisas do meu coração. É assim, ó. A Ângelos diz: compaixão é entender que estamos todos no mesmo patamar. Sentir pena é sentir um tanto superior à pessoa que sofre. É isso aí. Esse sentimento de pena não é tão bom assim. Muito bem, é isso aí. Nós já vamos falar sobre isso. Márcia: compaixão é um sentimento muito nobre, mas não é tão simples de ser vivenciado, pois sempre confundimos com pena. Já pulou essa coisa aqui. Ou dever, quando na realidade esse sentimento deve nascer dentro de nós. Já vamos ver. Legal o que vocês estão falando antes. Muito bom. Francisca: compaixão me atrai, é interesse, algo me toca. O Walter diz que sim. O Crudburni diz bom dia para você também, né? Simone: aceitação é a melhor forma de viver, senão você entra na loucura e fica igual. Claro, mas eu não posso aceitar. Se eu aceitasse essa forma de viver, eu nem reclamaria. Ficaria quietinho, mas eu não aceito. Mauro: romizeta, abrir a porta da frente. Ah, Mauro, você é coroazão, hein? Tá que nem eu aqui, ó. Lembra? Isso mesmo, romizeta. Oh, coisa boa. Márcia: concordo com o Ângelos, é isso aí. Então tá todo mundo rindo, isso que é bom. Falei da romizeta. Então, tá. Dito isso, e vocês veem, eu vou chamar atenção. Lígia, bom dia. O Júlio entrou aí? Eita, bom dia, Júlio. Bem-vindo. Um beijão na Rebeca por nós, por mim. Só para vocês verem aqui, vou dar uma ideia. E diz que eu sou chorão, reclamão. Não, eu falo na lata. Aquilo que eu penso, eu falo na lata. Não tenho vergonha, não tenho medo, não tenho rapresa com ninguém. Por exemplo, aqui de manhã, aqui 10h30 da manhã, nós reunimos cerca de 30 pessoas, 25, 30 pessoas. Ah, não sei o que, acha que é pouco, não sei o que. Não, mas todo mundo trabalha, é um horário difícil, quase ninguém conhece vida inteligente, não sei o que tal. Mas são uns 30 pessoas. Veja o universo que nós temos
no Brasil aqui. No Brasil, estão falando Brasil. Não estou indo para além porque a internet não tem limite. Brasil. No Brasil somos 200 milhões de habitantes. Divide 30 pessoas por 200 milhões de habitantes. Tá, claro, um monte de gente, tem um monte de coisa para fazer, ninguém tem um monte de coisa para ver. Então tá, 30 pessoas, 25 pessoas. Aí depois a gente posta, como já disse, posta no YouTube. Umas outras 60, 70 assistem. Puxa vida. Universo fantástico, assim. Não só as minhas coisas, não só as do Grego, como do Jorge, como do Newton, como do Antônio Carvalho, como do Ademar Ramos, como de outras pessoas ali. Então, aquelas pessoas que filosofam tanto, que falam tanto, que, nossa senhora, isso, aquilo, eu sou aquilo, porque eu milito nisso, milito naquilo, todo esse negócio, cambal, conversa, papo furado, mentira, né? Mentira. Estão lá por conveniência para tirar coisa própria, proveito próprio. Então, veja só, estou dando um exemplo hipotético, né? Coisa boa, coisa que muda a consciência, coisa que muda o interior, coisa que, como é que se diz? Que visa um futuro melhor para os seus filhos, para os seus netos, isso aqui. Ninguém está nem aí, meu. Se tiver conveniência para si ou para os seus, não tenha dúvida, mas ninguém está nem aí. Me digam, me chamem atenção para alguma coisa que seja sucesso de acessos, de assistir. Assim, mostra um vídeo do YouTube que tenha milhares de acessos e que tenha coisa. Nada. Agora bota uma sacanagem, bota uma tragédia, bota música que os ETs ouvem a 10 anos-luz daqui e falam, não vão naquele planeta lá porque só tem maluco naquele troço, aquilo é ruído, eles não podem ouvir um negócio daquele sem fundamento, sem nada. Tá aí. Então, bom, deixa pra lá. Compaixão, diz a Márcia, também foi amplamente usado pelas igrejas e religiões para manipular as pessoas. E se tiver, já falamos aqui, o Jorge estava aqui, né? No dia do juízo final. Se tivesse um juízo final, a primeira instituição a se ferrar com o juízo final seria exatamente a igreja. As pessoas não. As pessoas depois, vamos dizer, o segundo plano, mas a primeira é a igreja. Né? O que escreveu aqui? Vamos lá. Já vamos entrar no tema. Tenham paciência, ciência da paz. Tá? Joia. Ângelos diz, mas sabe, Márcia, falta tanta compaixão hoje no mundo que as religiões cumprem um papel importante passando esses conceitos. Eu até concordo em termos, Ângelos, mas eles fazem isso no sentido de manipulação. Né? Essa é uma compaixão, entre aspas, é uma compaixão manipuladora. Uma compaixão manipuladora que jamais é libertadora, né? Jamais. Sempre vai te condicionar essa compaixão, você vai estar condicionada a alguma coisa que você tem que andar na linha e bonitinho, que senão, tchau. Você sai dessa compaixão. A Agni diz que compaixão não é um sentimento de pena, é um sentimento de amor muito amplo, intenso, sem interesses, talvez até sagrado. Depende do que você considera sagrado, né? Esse sagrado sempre está voltado para alguma coisa de religião. Nossa Senhora, que fizeram com a gente? O que fizeram com a gente? Sim, as religiões são fundamentais no papel de equilibrar a sociedade, diz a Márcia. E Rogério Fugali diz, sem paixão versus compaixão, eis a questão. Então tá. Depois desse blá 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 inicial que o senhor Eustáquio deu para vocês aqui, vou passar para a definição segundo o dicionário. A Márcia diz aqui que na maioria das vezes é puramente por interesses não tão nobres. É isso aí, Márcia, bem isso aí. Bom, compaixão, do latim compassione, pode ser descrito como uma compreensão do estado emocional de outrem, não deve ser confundida com empatia. Empatia é simpatia, é a coisa que me agrada naquela pessoa, naquele ser. Isso aí não é. Pode ser confundido compaixão com empatia. Eu empatizo com aquela pessoa, isso é uma coisa normal. A gente até pode
Esse tema um dia já foi também, né? De almas afins, essas coisas todas. Mas a compaixão é totalmente diferente. A compaixão frequentemente combina-se a um desejo de aliviar ou minorar o sofrimento de outro ser bem senciente, bem como demonstrar especial gentileza com aqueles que sofrem. A compaixão frequentemente combina-se a um desejo de aliviar ou minorar o sofrimento de outro ser senciente, bem como demonstrar gentileza especial com aqueles que sofrem. Está ficando claro? A compaixão pode levar alguém a sentir empatia pelo outro. Aí já entra a confusão. A compaixão é frequentemente caracterizada através de ações, na qual uma pessoa agindo com espírito de compaixão busca ajudar aqueles pelos quais se compadece. E compadecer não significa sentir pena, é uma coisa superior a isso, é uma coisa diferente. É isso que a gente precisa deixar claro hoje aqui nesse nosso papo matinal. A compaixão diferencia-se de outras formas de comportamento prestativo humano no sentido de que seu foco primário é o alívio da dor e sofrimento alheios. Atos de caridade que busquem principalmente conceder benefícios em vez de aliviar a dor. Olha, presta atenção nisso. Atos de... Eu vou postar também isso para vocês na comunidade Vida Inteligente no Face. Atos de caridade que busquem principalmente conceder benefícios em vez de aliviar a dor e o sofrimento existentes, são mais corretamente classificados como atos de altruísmo, embora nesse sentido a compaixão possa ser vista como um subconjunto do altruísmo, sendo definida como o tipo de comportamento que busca beneficiar os outros, minorando o sofrimento deles. Então, alguma coisa ficou clara aqui na minha compreensão, né? A compaixão visa, o foco primário é o alívio da dor e do sofrimento alheios. Dor e sofrimento alheios. Você olhar alguém pobre que está lá na rua, isso aí é dó, é piedade, não é compaixão. Está dando para ficar claro? Vamos lá. Empatia, diz o Rogério Fogali, habilidade de se colocar no lugar do outro. Isso aí. Interessante o texto. Você não viu nada ainda, Alexandre? Tem mais coisa aqui. Simone, se tudo é uma inteligência regida por leis universais, a compaixão deveria ser praticada com consciência e inteligência. Por falar nisso, ontem, se alguém tiver com o texto na mão, ontem nas leis universais, foi isso que eu passei ontem? Das 10 leis, o que foi ontem? Nossa, estou tão atemporal que eu nem lembro aí o que eu falei ontem aqui. Deixa eu ver o que foi ontem. As leis da natureza, não é? Então as leis da natureza não tem nada de compaixão, né? Tem, apesar de que tem. Já vamos ver daqui a pouco. Essa distinção está ótima. Etimologia salva muitas vidas, isso é verdade. Então vamos seguir aqui com... E aí eu peguei alguns pensamentos de pessoas famosíssimas. Por que eu peguei pensamentos... Olha que legal. Por que eu peguei alguns pensamentos de pessoas famosíssimas para a gente falar assim, né? Porque se eu falo alguma, tenho certeza, pode falar que eu estou errado, não interessa, eu falo o que eu penso. Se eu for trazer aqui uma frase e no fim eu disser que a frase é do Eugênio da Mota, se eu falar Eugênio da Mota, quem é esse cara aí? Não, é um engenheiro aqui do Piauí, não sei o que, Eugênio da Mota. Quem é esse cara, pai? A frase dele não cheira nem fede para mim, porque eu não sei quem é Eugênio da Mota. Ser humano, nós estamos ainda assim. A gente sempre pergunta, olha, tem um texto maravilhoso. Quem foi que escreveu? Olha, vamos assistir, tem um filme sensacional. Quem é o protagonista? Quem é o ator principal? Jerry Chulchak. Mas não conheço. Ou se você falar Dustin Hoffman, Peter Sellers, não sei o que, Leonardo DiCaprio, eu vou assistir. Mesmo que o filme seja uma porcaria, ou seja, tá. Então, quando eu digo que eu seleciono frases de pessoas conhecidíssimas, pessoas que todo mundo conhece, isso tem um fim psicológico, né? Porque você vai associar o nome do cara com aquilo que ele falou. E aí você já vai ser mais ouvidos e mais atenção. Infelizmente eu tenho razão. Aí sim.
Porque se eu disser que essa frase quem escreveu foi o Zé da Barca, isso aí eu vou esquecer. Deixa eu ficar com a frase do Dalai Lama, com a frase do Einstein, porque o Zé da Barca, quem é esse cara? Que passado que ele tem? Então é assim, nós estamos assim, quer queiram ou quer não. Rogério Fogali, pedintes. Peraí, vamos voltar um pouquinho aqui. Legal que aqui tem. A gente não vê a cara de ninguém, mas dá para sentir energia, né? Então é bom. Alexandre, tem que saber o que significam as palavras mesmo para colocar os pingos nos i. Etimologia, muito importante você conhecer a etimologia das palavras. Rogério Fogali, pedintes apelam pela compaixão alheia, expondo suas feridas, filhos, roupas rasgadas e cara de piedade. A ferida é compaixão, o resto é piedade que a gente tem, né? Pena. A inspiração é captada do além, é isso aí. Estou captando, então, depende do além que eu estou captando. Angelus, grego, você está certo sobre isso de autoria das frases. É verdade, autoria e muita meritocracia é muito egoísmo. Rogério Fogali, frases do anônimo. A Márcia diz que infelizmente eu tenho razão e o testemunho não é o material final. André diz que é o Gregosphere que de vez em quando fala aqui com vocês. É verdade, hoje eu postei uma frase ali, né? Não dê prioridade a quem lhe trata com opção, né? Muito bom. Tem pessoas que a gente se dedica tanto, né? A gente dedica tanto, dá tanta atenção, tudo isso aqui, elas estão nem aí com a gente. Então aí desperte e não trate com prioridade essas pessoas quando essas pessoas. Mas isso não é legal. A pessoa só sente quando ela recebe na mesma moeda que ela paga. Escrevam, Gregosphere, hoje está pim. Bom, Arthur Schopenhauer, já ouviram falar dele? Disse o seguinte: a compaixão pelos animais está intimamente ligada à bondade de caráter. E quem é cruel com os animais não pode ser um bom homem. Ficou claro? A compaixão pelos animais está intimamente ligada à bondade de caráter. E quem é cruel com os animais não pode ser um bom homem. Eu já fui, quando eu era criança, um capeta em forma de guri. Puxa vida, eu machuquei alguns animais. Gatinhos recém-nascidos, dava estilingada em pombo, espingardinha de chumbo. Hoje eu lamento os atos que eu cometi no passado, mas eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje, tá? Nem por isso tem um peso ruim o que eu deixei, o que eu fiz, mas o fato de eu ter consciência de que eu fiz aquilo eu não devia ter feito já ameniza um pouquinho todo esse mal que eu fiz para os nossos irmãos de hierarquia inferior, né? De um reino inferior, é melhor dizer assim. Alexandre, deixar dar valor quando perder que aprende, é isso aí. Então tá. Agora uma frase do Dalai Lama, que ele diz o seguinte: a verdadeira compaixão não consiste em sofrer pelo outro. Olha que bacana, sabedoria, olha que sabedoria. Se ajudamos uma pessoa que sofre e nos deixamos invadir por seu sofrimento, é que somos ineficazes e estamos tão somente reforçando o nosso ego. Bingo, Dalai Lama, bingo. Repetindo porque merece ser repetido, vocês vão receber isso, vocês guardem isso e leiam sempre. A verdadeira compaixão não consiste em sofrer pelo outro, né? Tem gente que abraça, chora junto as feridas, e tudo isso aqui. Se ajudamos uma pessoa que sofre e nos deixamos invadir por seu sofrimento, é que somos ineficazes e estamos tão somente reforçando o nosso ego. Putz. Que quando eu preparo esses temas aqui, eu vou preparando tudo isso aqui, eu não me atenho ao que eu estou preparando aqui, né? Se eu trago algumas frases, tudo isso aqui. Aí quando eu entro nessa egrégora que eu formo com vocês, aí eu me dou conta também por isso que eu digo que isso aqui é um aprendizado, eu aprendo pra caramba com o Vida Inteligente Interativo e com vocês. É maravilhoso isso. Nossa Senhora. Tem me feito crescer barbaridade. Alexandre, sacro ofício sem sofrimento.
Alexandre, entender o sacrifício, né? O serviço pelo bem maior. Angelus, a pena esconde uma sensação que o próximo não é capaz de dar um jeito em seu problema e por isso precisam da nossa ajuda. Por exemplo, a pena de ver um mendigo. Isso nos traz uma ideia falsa e ilusória que somos mais fortes e importantes do que aquele elemento, né? Não conseguiu dizer exatamente, mas já deu sentido, perfeito, essa é uma visão corretíssima. A Márcia diz: Dalai Lama, vejamos a sociedade atual em que a criminalidade está crescendo ligada a problemas econômicos e sociais, como a diferença entre ricos e pobres, inclusive entre países ricos e pobres. Nosso sistema educacional, muita atenção é dada ao comeu, porque aqui não pode escrever muito na sala, porque você só pode escrever 2, 4, 6, 7 linhas. Passou de 7 linhas, tem que escrever mais outra. Outra, posta essa e bota esse, continua lá. Mais uma aqui do Dalai Lama. Eu já digo antes para vocês prestarem atenção, né? Eu digo o autor antes, malandragem, né? Porque aí vocês ficam atentos. Se tiver amor e compaixão por todos os seres sencientes, em especial por seus inimigos, putz, isso é difícil pra caramba, pelo menos para mim. Se tiver amor e compaixão por todos os seres sencientes, em especial por seus inimigos, este é o verdadeiro amor e a verdadeira compaixão. O amor e compaixão nutridos por seus amigos, esposa e filhos, não são verdadeiros em sua essência. São apego e esse tipo de amor não pode ser infinito. Bingo! O dia que o Dalai Lama escreveu isso aqui, vou te contar por que eu digo isso, que eu sou metido mesmo, que nem tudo que o Dalai Lama escreve reverbera em mim e eu gosto, entendeu? Ele é um ser humano que qualquer um de nós. Agora tem frases, tem coisas que ele... Nossa, é bingo mesmo, é na mosca atira. E essa aqui é mais uma frase dele. Vou repetir. Se tiver amor e compaixão por todos os seres sencientes, em especial por seus inimigos, este é o verdadeiro amor e a verdadeira compaixão. O amor e compaixão nutridos por seus amigos, esposa e filhos não são verdadeiros na sua essência. São apego e esse tipo de amor não pode ser infinito. Lindo. Completando o que estava escrito, que diz o Ângelos, ilusão que somos mais fortes do que aqueles que sofrem. Isso não é compaixão. Perfeito. Francisca, reforçar ego também é a pessoa que recebe ajuda na comunidade e não cresce, continua a depender de sua ajuda. Isso aí já é um parasita, eu chamo de parasita. Por isso aquele ditadinho lá, né? Não dê peixe uma vez, para o cara ficar forte. Mas dê o peixe e ensina o cara a pescar, porque no dia seguinte ele vai ter que pescar, vai ter que comer de novo. Então é isso mesmo. Não deixe, ajude, mas oriente no sentido de que essa ajuda seja um embalo para a pessoa seguir. Mas tem muito vagabundo, muito sem vergonha que vive da piedade e da compaixão alheia, tá? E infelizmente não tem internet. Alguns têm internet aí para ficar ouvindo. Então para esses o recadinho também. Ângelus, tá. Márcia, mas a compaixão é tão importante para a sociedade que é incentivada por todas as religiões. Aqui eu não entro nem no mérito da questão, porque é interessante, com 2 S's cortados aqui de cifrão, para essas instituições religiosas, que a compaixão seja principalmente para ajudar a nutrir o caixa e os bens dessa instituição que vende a fé. Ângelus, Dalai Lama é um mestre da compaixão, pelo menos ele se apresenta assim. Então vale a pena estudar o Dalai Lama assim. Claro, vale a pena estudar todo mundo tem pérolas, todo mundo tem pérolas. Mas para você chegar na pérola, você sabe como é que é, né? Tem todo aquele cascão. Para fazer a pérola, você sabe como é que se faz uma pérola? Hein? Não sabe, né? A maioria sabe, só gente inteligente. A pérola, ela se faz porque a concha, ela abre um buraquinho na concha e entra uma sujeira. E os anticorpos da concha, batalhando naquela sujeirinha ali, formam uma pérola. Então, em cima de coisa ruim, se forma a coisa mais maravilhosa do mundo. Está aqui os exemplos, a natureza está cheia de exemplos para nós aqui. Nossa Senhora. Só não vê quem não enxerga mesmo. Felipe Miranda, bem-vindo. Acho que é a primeira vez que você está aqui. Não lembro de você na sala, mas tudo bem, bem-vindo sempre. Entendo que a compaixão é o aspecto prático da fraternidade, onde colocamos em ação nossa consciência de que todos são nossos irmãos. Mas antes de ter compaixão pelo próximo, precisamos ter compaixão por nós mesmos e pelos nossos defeitos. Isso é o primeiro passo, é compaixão por você. Você tem que minimizar o seu sofrimento, para que aí sim você possa ser uma compaixão ambulante.
Aí eu concordo. Nossa, bem lembrado isso aqui, ó, Felipe. Muito bom, Felipe, o Ângelos, assina embaixo a Márcia, Alexandre. Bom, Felipe já foi unanimidade, beleza, coisa bonita tem que ser assim, unanimidade. Agora, Santo Agostinho, que foi o homem que passou por aqui, e ele inclusive falou uma frase que a igreja não gostou, mas tudo bem, não vou nem repetir aqui. Tenho mais compaixão do homem que se alegra no vício, do que pena de quem sofre a privação de um prazer funesto e a perda de uma felicidade ilusória. Putz. Tenho mais compaixão do homem que se alegra no vício, diz o Santo Agostinho, do que pena de quem sofre a privação de um prazer funesto e a perda de uma felicidade ilusória. Pessoas desconhecidas também escrevem grandes frases, mas as pessoas não prestam atenção porque essas pessoas desconhecidas não têm nome. Quem sabe onde isso muda, né? Simone, a melhor forma é lembrarmos sempre que cada um está numa idade evolucional com mais ou menos consciência, é mais importante ter paciência consciente. Mas aí a gente é assim. A gente fica meia hora aqui, 40 minutos, a gente fala bonito, a gente pensa bonito, vibra bonito. Putz, acabou o programa, cada um vai pro seu lado, entra no vou estar no trabalho, o filho na escola, vou ter que cozinhar, tem que arrumar a casa, tem que lavar a roupa do marido. É isso, a gente tem que... O que você disse, essa paciência consciente, ela tem que ser a todo momento. Não é em alguns momentos, ou no seu momento de meditação, ou de manhã aqui no Vida Inteligente, ou de noite nas quintas-feiras. Ela tem que ser uma coisa constante. Aquilo lá que o Jorge já ensinou, de toda noite antes de você dormir, fazer um flashback do seu dia, ver o que você acha que você fez de errado, rever todas as suas atitudes, se o seu dia foi produtivo ou não, se você fez bem ou não, se você negou ajuda a alguém, se você negou compaixão a alguém, N coisas. Porra, você estaria... Nossa, você dormiria bem e você levaria uma carga quase nula para o dia seguinte, né? Mas a gente não faz isso, né? Alexandre diz, elas não têm testemunho para comprovar a inspiração do além a caixa. Alexandre, como eu estou desempregado, eu fico o dia inteiro nessa grego. Boa, é isso aí, boa. Medita, tá com a namorada, sei que tá amando aí, né? É isso aí. Flashback do dia salvando minha existência. Tomara que esteja mesmo, tá aí, ó. E que te inspire para que você ache um trabalho que te alegre, né? E que te deixe feliz em estar fazendo aquilo que você gosta. Fernando Pessoa, já ouviram falar de Fernando Pessoa? É outro grande cara, né? Ele disse o seguinte: a única atitude intelectual digna de uma criatura superior é a de uma calma e fria compaixão por tudo quanto não é dele próprio. Errei. A única atitude intelectual digna de uma criatura superior é a de uma calma e compaixão por tudo quanto não é ele próprio. Ok? Não que essa atitude tenha o mínimo cunho de justa e verdadeira, mas é tão invejável que é preciso tê-la. Deu para entender? Vamos repetir? A única atitude intelectual digna de uma criatura superior é a de uma calma e fria compaixão por tudo quanto não é ele próprio. Não que essa atitude tenha o mínimo cunho de justa e verdadeira, mas é tão invejável que é preciso tê-la. Putz, isso aqui é para pensar depois, hein? Vocês releiam quando eu postar. Diz o Dalai Lama de novo, entre um monte de coisa que ele falou, né? Sendo motivado pela compaixão e amor, respeitando os direitos dos outros, essa é a verdadeira prática da religião. Sendo motivado pela compaixão e amor, respeitando os direitos dos outros, essa é a verdadeira prática da religião. Dalai Lama. Felipe Miranda, obrigado, Grego. E pessoal, na verdade é a segunda vez que entro na sala e me sinto feliz e honrado para poder compartilhar a vida com todos. Vejo muita compaixão online nessa sala. Mas ninguém está sofrendo aqui, ainda bem, tomara que ninguém esteja sofrendo aqui, né? Eu sofro de ignorância, mas tudo bem. Compaixão por mim, meus irmãos. Que coisa linda essa data, esse Dalai Lama conhece demais, é verdade. É preciso distinguir, diz a Márcia, compaixão de assistencialismo. Você fala só, dá para distinguir, É o que já falaram aqui muito sabiamente. Etimologia. Procure a etimologia de cada palavra.
Etimologia significa o significado da formação. Outros aqui já mostraram ontem, compaixão, com paixão, com paixão. Não tem nada a ver compaixão com compaixão, né? Com coisa de passional, nada. Estamos todos no mesmo barco, são os falsos benefícios que tentamos oferecer, Márcia, é isso aí. E Albert Einstein, um cara que era burrinho quando era pequenininho, os professores davam-lhe pau na escola, todo esse negócio, né? E virou quem virou, né? As aparências enganam. Einstein disse o seguinte: o ser humano vivencia a si mesmo. Deixa eu tirar o traço aqui. O ser humano vivencia a si mesmo, seus pensamentos, como algo separado do resto do universo, numa espécie de ilusão de ótica de sua consciência. E essa ilusão é um tipo de prisão que nos restringe a todos os nossos desejos pessoais, conceitos e ao afeto por pessoas mais próximas. Nossa principal tarefa é a de nos livrarmos desta prisão, ampliando o nosso círculo de compaixão, para que ele abranja todos os seres vivos e toda a natureza em sua beleza. Ninguém conseguirá alcançar completamente esse objetivo, mas lutar pela sua realização já é por si só parte de nossa liberação e o alicerce de nossa segurança interior. Putz, gente! Vocês leram isso? Vocês ouviram isso do Albert Einstein? Pô, tem gênios que passaram por aqui e ainda vivem aqui nessa superfície. Nós temos tudo, rapaz. O legado dessas pessoas diz tudo. São coisas maravilhosas que foram escritas, foram deixadas por essas pessoas que nos antecederam. Seja na sabedoria, seja na música, seja no conhecimento, seja na cura, de todas as coisas. Nós temos tudo aí à nossa disposição e a gente não aproveita absolutamente nada disso, né? Ô Conceição, bem-vinda, Conceição. Sempre é tempo de você estar conosco. E diz um código samurai: tenha compaixão, ajude os seus companheiros em qualquer oportunidade. Se a oportunidade não surge, saia do seu caminho para encontrá-la. Caramba, coisa linda, né? Hein? Tenha compaixão, ajude os seus companheiros em qualquer oportunidade. Se a oportunidade não surge, saia do seu caminho para encontrá-la. E um texto judaico: onde há compaixão, onde não há compaixão, os crimes multiplicam-se. É verdade ou não é? Hein? Isso aí. Alexandre, qual seria o tamanho máximo do nosso potencial nessa existência? É do tamanho do universo. O nosso potencial nessa existência é do tamanho do universo. Você sabe o tamanho do universo? Então tá aí, você sabe o tamanho do seu potencial. Rogério Fogali, qual é o limite da compaixão? É que nem o cabelo do Sansão. O limite da compaixão é dali lá. Só para brincar. Qual era o comprimento do cabelo do Sansão? Dali lá. Então o tamanho da compaixão, do limite da compaixão é dali lá. Ou seja, ninguém sabe. Grego, o Paulo Veller diz: Grego, existe a compaixão dos companheiros, a Bolsa Família, Bolsa Escola, Bolsa isso, aquilo. Também tem razão. Isso faz parte, né? Alivia o sofrimento, né? E na hora do voto também alivia o sofrimento daquele que quer ser eleito. Lígia, o limite do seu coração e de sua coragem, Rogério. Márcia, é verdade, Alexandre. O pior é quando esses falsos benefícios queremos oferecer a nós mesmos. Outra verdade. Só tem guru aqui nessa sala. Nossa, que coisa linda. Alexandre, talvez até onde a nossa compaixão não afetar o livre-arbítrio do próximo. Não é, Rogério? Pesado, Márcio, é verdade? Tá. A Simone diz: é verdade, Grego, temos muito material e pessoas como vocês para cuidarmos do nosso jardim todos os dias. Todo mundo cuida do jardim. Todo mundo aqui é jardineiro. Não tem chefe de jardim, coisa nenhuma. Aqui é tudo índio, não tem cacique. Isso é bom. E nós vamos finalizar aqui com a Madre Teresa de Calcutá. Escrever errado aqui, nossa senhora. Tá, Calcutá. Que era de Calcutá, lá na Índia. Ela teria dito o seguinte. Cadê? Deixa eu aumentar aqui para eu poder ler para vocês. Vai. Por que não apareceu esse treco aqui? Tá, achei. Eu teria dito o seguinte: não usemos bombas nem armas para conquistar o mundo. Usemos o amor e a compaixão.
A paz começa com um sorriso. Sorria pelo menos 5 vezes por dia para as pessoas a quem você normalmente não daria um sorriso. Putz, tem gente que, se fizer isso, vai ter que ser hospitalizado, né? Porque eu conheço muita gente carrancuda que faz questão de não sorrir para ninguém. Hoje de manhã eu vou dar um exemplo aqui. O amor da minha vida, minha filha. Eu acordo 6 horas para caminhar. Ela também acorda para ir para o trabalho dela. Então eu já aperto a bochechinha dela, acordo cantando tudo isso aqui, e ela me deu um baita de um esporro hoje de manhã, né? A gente tem liberdade assim em casa. Ô pai, não sei o que, eu não acordo com o seu humor. Não sei isso, aquilo, tal. Deixei ela esbravejar tudo isso aqui. Ela saiu de casa, saiu na minha frente, e antes disso eu peguei o celular ali, vi ela online e mandei um torpedo. Eu falei, olha, você acordou, você tem saúde, você tem um lugar para morar, você tem emprego, você tem um namorado, então você não tem motivo nenhum para estar de mau humor. Te amo. Acabou. Putz, acabou. Logo em seguida ela respondeu, não, tensão pré-menstrual, não sei o que lá. Acabou. Também te amo, ela disse. Mas reverberou nela. Está aqui essa história que nós estamos falando. Do Albert Einstein, que tinha escrito aqui, ó. Nossa, descambelou tudo aqui. A paz começa com um sorriso, diz a Madre Teresa. Sorria pelo menos 5 vezes por dia para as pessoas a quem você normalmente não daria um sorriso. Seu condomínio, todo mundo olha para lá, no fim no elevador que não entrou, que não te viu, isso aqui. Faça isso pela paz. Irradiemos a paz de Deus e tornemo-nos o reflexo de sua luz para extinguir no mundo e no coração dos homens toda espécie de ódio e o amor pelo poder. Sorria junto com os outros, embora isso não seja sempre fácil. Então tá aí. Porque se fosse fácil, não tem mérito nenhum de você adquirir um conhecimento fácil. Dentro do conhecimento fácil não tem experiência, e sem experiência o conhecimento se esvai, né? Alexandre, aqui na praia tem muita gente carrancuda que não responde bom dia, mas eu cumprimento mesmo assim nas corridinhas diárias. É assim, dando pérolas aos porcos. Ângelos, quero dizer que compaixão é um atributo da alma, ou seja, valores humanos. Ela brota lá do fundo da nossa essência e vem acompanhada por uma paz interior. Agir com compaixão não faz bem só para nosso próximo, mas também muito bem para nós. Vamos agir. Essas pérolas, diz a Márcia, quanto mais dá, mais cria. Francisca, aqui dentro de casa achamos que podemos tratar o outro como bem entendemos. É verdade, Francisca. E Simone, está vendo, Grego? Você não pagou com a mesma moeda, como falou no canecão, no começão, e sim com palavras de amor. Sim, mas você não dá o que tem, você não pode dar o que você não tem. Eu não podia reagir, dizer isso aqui, mas eu dei o que eu tinha. Naquele momento tinha amor, eu dei amor. Aí. Mas se eu não tivesse, eu não podia simular. Eu entraria na mesma energia, no mau humor dela também, e pronto, já viu, estragaria o dia dos dois, né? Sai todo mundo carrancudo. É assim. É isso aí. Então, gente, é uma delícia estar com vocês. Espero que vocês estejam comigo hoje à noite. Nós vamos falar sobre curas anímicas, né? Eu acho... Não sei o que eu vou falar, porque eu não tenho texto, não tenho nada escrito, e vou sentar lá na frente da TV ao vivo, da câmera lá, e vou mandar brasa. O que vier, virá, tá bom? Fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau.
Oi. Tá? É porque eu deixei ligado aqui, tá? Já desliguei.